sem direção. Casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Se você quiser começar. Amém. Já tem o pessoal na live já? 6 pessoas. 6 pessoas já? Olha, já tem gente. Amém, irmãos? Tá dando pra ouvir minha voz? Estou falando muito baixo, tá bom? Tá bom? Hoje fui incumbido de abrir o culto de terça-feira. E hoje vou falar numa coisa que eu tenho refletido um pouco, que é sobre Eclesiastes, que é um livro que eles dizem que é o mais perto que a Bíblia chega de filosofia, de questionar a realidade, de questionar o status quo da sociedade, não da sociedade, mas sim do universo, de tudo que eles vivenciam. E é muito interessante o que vai estar escrito em Eclesiastes 7:15, que vai estar escrito assim: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça e há um ímpio que prolonga seus dias na sua maldade. É interessante que o que vai escrever aqui em Eclesiastes é um tanto quanto diferente do que está escrito em Deuteronômio. Está escrito em Deuteronômio, porque a perspectiva deuteronomista vai falar que se você andar no caminho de Deus, no caminho de justiça, você vai ter mais coisas, você vai ter mais gado, você vai ter mais plantação. Porém, o que vai estar escrito em Eclesiastes é um pouco diferente. Vai estar escrito que ele fala que na vida dele, na passagem da vida dele, ele viu, como é que ele diz? Há um justo que perece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias. Tem uma tradução que vai falar que há um justo que morre, mesmo sendo justo, e há um ímpio que tem vida prolongada, mesmo sendo ímpio. Mesmo sendo ímpio. E é muito interessante isso, que no início a gente vai ver que o livro de Deuteronômio é um livro mais antigo. E a gente vai ver que a sociedade mais antiga ela tem uma perspectiva de mundo mais simplória das coisas. Mais simplória das coisas. E claro que se nós andarmos na presença de Deus, nós vamos ter mais a presença de Deus. Mas porém aqui, o escritor de Eclesiastes, ele vai falar: eu vi na minha vida um justo que era justo e morreu. E um ímpio que era ímpio e teve vida prolongada. E é interessante que ele vai falar mais para frente, em Eclesiastes 7:24. Longe está o que foi e profundíssimo quem o achará. Tem uma outra versão
Tem uma outra versão que eu acho mais interessante. Eclesiastes. Eclesiastes 7, 24, que fica mais claro da gente entender. Eclesiastes 7, 24. Bíblia que não falta, viu, gente? Está tendo Bíblia. 2, 3 versões, qual você quiser. Eclesiastes 7, 24. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? E ele vai falar que as coisas não são muitas vezes palpáveis e diante dos nossos olhos. E muitas das vezes a gente não vai compreender as coisas que acontecem. Por que um justo morre cedo e por que um outro vive mais? Se falar pra gente aqui, a gente pode citar uma lista de quem pode morrer e quem tem que viver mais, porque essa pessoa vai ser mais importante para a sociedade e essa outra faz mal para a sociedade. Mas a gente vê que a realidade ela é muito mais profunda do que a gente pode entender. Com certeza. E ninguém pode descobri-la qual é. A gente vai ver o próprio Jesus, que ele não era dualista, ele não tinha resposta simples para as coisas. Não. Tanto é que várias passagens se debatem até hoje sobre o que Jesus quis dizer. Quando chegam para Jesus e falam, você acha que a gente deve pagar imposto ao Império Romano? Ele poderia falar sim ou não. Mas ele fala, dai de Deus o que é de Deus e dai de César o que é de César. E até hoje se debate o que ele quis dizer quanto a isso. Porque se ele fala que Sim, nós não, devemos não. sim que pagar um imposto, ele ia gerar uma confusão com o povo daquela região, com o povo judeu. E se ele fala que não deve, ele ia gerar um problema com o Império Romano. Então Jesus, em toda a sua sabedoria, ele sabia responder as coisas. Pensava. E ele mostra que a realidade não é tão dualista e não é tão simplista quanto a gente Gostaria imagina, que fosse. quanto a gente gostaria que É fosse. moldável. Sim. E nós vemos que o plano, tudo está nas mãos de Deus. E mesmo que não entendamos, nós temos que permanecer firmes. Com certeza. O tempo todo firmes. E mesmo na dúvida do escritor de Eclesiastes, ele vai falar que nós temos que perseverar e estar na presença de Deus, acima de qualquer coisa. Mesmo que não entendamos. Sim. Mesmo que nós não conseguimos entender a realidade das coisas. Mesmo que nós ficamos inconformados com o que acontece, com as mortes, inconformados com esse coronavírus que está matando muita gente, com a realidade do nosso país, nós temos que manter firmes acima de tudo isso. Uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai tratar um pouco de fé, que a fé ela não é só você crer e quando acontece. A fé verdadeiramente prevalece quando você tem a fé, acredita e não acontece. Aí você vai ver se sua fé realmente está firmada na presença de Deus. Na palavra, né? Porque a realidade é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Nós não conseguimos entender a grandiosidade de Deus, nós não conseguimos entender a profundidade do querer de Deus na sua totalidade. Nós sempre vamos estar em busca desse algo mais, até chegarmos na eternidade. Me faz pensar essa ideia de sociedade líquida e como Deus interage nela. Sim, com certeza. Mas é isso. É isso que eu queria trazer para compartilhar com vocês. Amém. Que isso traga crescimento para as nossas vidas e que a gente entenda que tudo nos leva a adorar a Deus. Ter uma vida longa ou não nessa terra, a adoração ela tem que ser num todo voltada para Deus, independente se tudo vai bem ou não vai bem, né? Na grande sabedoria do livro de Eclesiastes, ele nos fala da grandiosidade daqueles que vão ter uma vida longa ou que tem curta, e no final das contas, o mais importante é a adoração perfeita. A vida nessa terra, por mais que seja longa ou curta,
ela não é mais longa do que a eternidade. Então a gente sempre tem que buscar e ir além disso. Deus, ele é perfeito. Que a nossa adoração seja desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente fecha os nossos olhos. A gente possa acordar, abrir os olhos, olhar a luz, ou mesmo sem enxergar. Alguns têm essa dificuldade, mas adorar a Deus é o ponto principal da palavra de Deus e do cristianismo. Eu convido você agora a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, como é bom estar na tua presença e reconhecer o teu senhorio. Como é bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que as nossas vidas, Senhor, tem alguém que guarda e protege. Como é bom saber que temos um Pai zeloso, um Pai de amor. É bom, Senhor, queremos descansar hoje nos teus braços, queremos nos entregar diante do seu trono, na tua presença, reconhecendo que sem o Senhor não somos nada, somos dependentes do Senhor em tudo na nossa vida. Receba a nossa adoração, o nosso engrandecimento, tudo que temos e somos, Pai, vem de Ti, é motivo de adoração, e que seja aos Teus olhos agradável, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo.
sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Aleluia. Seja engrandecido, Senhor. Seja adorado, Senhor. Nós possamos a cada dia, do amanhecer ao deitar, reconhecer o Teu senhorio sobre nossas vidas. Nosso louvor queremos entregar ao Senhor, assim como nossas vidas diante do Seu trono. Enche não só este ambiente da minha casa com a Tua glória, a Tua graça, mas da casa desse irmão que está assistindo, dessa irmã, seja inundado pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Tenha liberdade, Senhor, em nós e através de nós. Aleluia. Sejas meu universo. Glória a Deus. Nascemos para adorar a Deus e que isso seja sempre na nossa vida um motivo de busca intensa, de um mergulhar profundo na presença do Senhor, amém? Põe aqui para mim. Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você. Ela é tão interessante quanto a palavra que o mestre Wanderson trouxe sobre Eclesiastes. Não tenho um chamado específico para mestre, mas gosto bastante de estudo também. E o que eu trouxe para você, como a gente tem buscado nas terça-feiras, falar um pouco de doutrina. E quero falar com você sobre Romanos. Domingo eu já falei sobre Romanos. Interessante que como é que o Espírito Santo de Deus age na vida da gente. Domingo eu preparei a palavra de Romanos, o Senhor, o Espírito Santo me conduziu do versículo 3 para frente. Hoje eu fui preparar a palavra e falou, é o 2. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu já não li do domingo, do 2 para frente. Ele falou, não, mas o 2 eu quero hoje. Eu falei, tá bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então hoje eu vou compartilhar com você Romanos 2, que é uma palavra assim, que eu acho espetacular, linda. E eu tenho certeza que ela vai ser de grande crescimento para minha e para a sua vida. Tenho meditado bastante nessa palavra. Quem participou conosco um pouquinho da oração ontem, né? Ou assistiu inteira, né? A oração ontem, das 10. Também já falei um pouquinho sobre um pouco o assunto que eu vou abordar, mas eu quero abordar num todo hoje. Então, Romanos 12, 2, está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler uma outra versão. Falei, quase não sou mestre, mas eu gosto muito de estudo. Vou ler uma outra versão para você. Ela é um pouco mais clara, uma versão mais atual. E aquele que tem um pouquinho de dificuldade para ter um entendimento da Bíblia, eu indico essa versão. É uma versão atual, é a NVI.
ela é boa para que você tenha um entendimento melhor da palavra. Ela está escrita assim, na Romanos 12, 2. Não se amoldem, de moldar, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilhosa palavra, magnífica palavra. Eu quero falar da perfeita vontade de Deus. Quem participou um pouquinho da oração que eu falei, lembra que eu falei um pouquinho do shalom? Significado da palavra shalom. Muitas pessoas às vezes falam shalom. Shalom significa paz. Mas não é uma paz qualquer. Entendeu? Não é simplesmente, eu vou dormir bem hoje. Não, ela está além disso. Então eu quero falar dessa perfeita vontade de Deus. E aqui tem vários processos para que nós possamos chegar na perfeita vontade de Deus. Um versículo magnífico. Mas para eu chegar na perfeita vontade de Deus, tem alguns critérios que eu preciso superar, passar para que eu chegue nele. Então eu entendo que hoje, nos dias de hoje, muitos cristãos não vivem a perfeita vontade de Deus. Vive a presença de Deus, tem salvação. Longe de mim dizer que todo aquele que aceitou Jesus, você tem salvação, não perder a salvação, faz parte do corpo de Cristo, mas acaba não vivendo a perfeita vontade de Deus. E vou explicar aqui. O primeiro ponto que esse versículo fala que para eu viver a perfeita vontade de Deus, a primeira coisa, eu não posso me conformar com esse mundo. Esse é o primeiro ponto desse versículo, um versículo tão pequeno que se a gente for destrinchar ele, a gente vai ver tantas coisas importantes nele, e o primeiro ponto é que eu não devo conformar. E nós vemos hoje um grande número de pessoas conformadas com o mundo. Conformada num todo, não é só conformada com a situação atual, é conformada com a situação das pessoas estarem longe de Cristo, conformado com muitos morrendo sem salvação. É uma conformidade, passa a ser para mim um motivo de não preocupação. Então eu prefiro, para não me preocupar, deixar passar, deixa levar, entendeu? Eu estou bem. Então eu até tenho paz, mas não é a perfeita, porque eu vou te explicar quando o Senhor fala nesse versículo aqui, o finalzinho que ele fala a perfeita vontade, que está ligada à palavra shalom. Isso que eu estou falando é um pouco da tradução que está vindo do grego para nós. Então aqui, para eu viver a perfeita vontade de Deus, a primeira coisa que eu não devo fazer é me conformar com o mundo, com a atualidade, as pessoas estão morrendo sem salvação, com a situação do mundo, muitas pessoas morrendo, por exemplo, de fome, pessoas que estão morrendo hoje em dia com esse vírus, num todo, a desigualdade social, o desequilíbrio com relação a um país globalizado, muitos têm, outros não. Eu não posso me conformar com algumas coisas que nós como cristãos olhamos e vemos hoje no século 21, criança que tem dificuldade de ir para a escola, por exemplo, pessoas que colocam criança cedo para trabalhar e elas acabam não vivendo algum período bom da vida. São coisas que parecem bobagem quando eu vivo. E eu acabo desprezando aquele que muitas vezes não passou por isso. Tem pessoas que às vezes chegam, por exemplo, na maturidade e falam assim, eu não tive infância. Então, para muitos que viveram e tiveram infância, eles nunca se preocuparam com isso. Então, uma conformidade é de eu não aceitar as coisas erradas que o mundo planta e implanta. Então, está num todo. Então, a perfeita vontade de Deus, ela está ligada a não se conformar com tudo aquilo que traz um desajuste, uma desigualdade, não traz uma comunhão perfeita. Acho que essa é a palavra mais próxima, comunhão perfeita para todos, em pé de igualdade. Então, vamos prosseguir um pouquinho. Não conformeis com esse mundo, mas transformai. Para que eu viva a perfeita vontade de Deus, eu vou ter que passar por um processo de transformação. Entende? É um processo de transformação e eu sei que é um dos processos mais doloridos para todas as pessoas.
Então muitas pessoas aceitam a Jesus, mas elas não passam por esse processo de transformação. Eu não estou dizendo novo nascimento, eu não estou dizendo isso. O novo nascimento, muitas vezes, ele vai vir a mudança de hábitos, entendeu? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que usava, por exemplo, uma roupa extravagante, já não usa mais, falava palavrão, não fala mais. Então isso daí é o novo nascimento, não estou falando disso. Então a pessoa ela aceita Jesus, ela é transformada com relação ao novo nascimento, maravilha. Eu estou falando de uma transformação para viver a perfeita vontade de Deus, é um outro tipo de transformação. Por que essa transformação é diferente? Porque essa transformação, ela está ligada com a renovação, com a mudança da minha mente. Entende? Ela não está ligada com a mudança do meu comportamento, com a mudança dos meus hábitos. Ela é um pouco além. Ela está voltada aqui ao conhecimento. É diferente. Então a pessoa, para ela viver a perfeita vontade de Deus, ela deve buscar conhecimento. A própria palavra, Jesus ensina que conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do conformismo. Da aceitação das coisas desse mundo, muitas vezes errada, das coisas que nós olhamos e achamos que é normal, mas é normal hoje em dia. Nós ouvimos isso. Então não é o novo nascimento. O novo nascimento é aquele que aceitou Jesus e está com o coração aberto, ele passa por esse processo. Mas para viver a perfeita vontade de Deus, ele vai ter que transformar a mente dele. E para transformar a mente, eu vou ter que tirar muitas vezes conhecimento errados que eu tive. Nós vemos às vezes cristãos, estão 10 anos, 20 anos com Cristo, que carregam conhecimento, por exemplo, de uma antiga religião, que carrega conhecimento de uma vivência do cotidiano. Aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, entendeu? Então não é isso. A palavra de Deus, ela fala que para eu viver a perfeita vontade de Deus, eu vou ter que viver essa transformação, eu vou ter que mudar a minha mente, colocando um novo conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é correto, não baseado naquilo que eu acho, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Isso está voltado no mergulhar na palavra, o entendimento da palavra. Não é somente eu pegar a palavra, eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu sei que muitas pessoas gostam, por exemplo, tem aqueles livros que é pão diário. Então, todo dia eu leio um versículozinho ali, todo dia eu medito naquele versículo, maravilha, você não está errado, é bom fazer isso. Aquela pessoa que todo dia eu tenho meu hábito de orar, maravilha, você deve fazer. Como nós sempre falamos do TSD, você deve tirar o seu tempo sozinho com Deus. Isso é muito importante. Dentro dele tem que também, é bom para o teu crescimento, para que haja essa transformação, você ter um tempo de estudo. Não é um tempo de leitura e não é um tempo de oração, é um tempo de estudo. Onde você vai fazer isso que eu falei aqui agora. O que o Senhor está querendo dizer nesse versículo aqui? Marca as palavras-chave e nela você vai começar a buscar qual o significado dela. É você estudar aquilo que o Senhor está querendo para a sua vida. Isso vai fazer com que a sua cabeça abra. E aquilo que você se conformar, você vai, mas está errado. Porque quando o conhecimento vem, ele abre o nosso entendimento. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Tirar aqueles conhecimentos que estão atrasando a nossa vida, que impede a gente de crescer, que impede de observar com clareza aquilo que Deus está nos expressando através da palavra. Para que eu tenho que viver tudo isso? Esse versículo explica. Ele até fala para quê. Ele até explica. Na segunda parte, a parte B do versículo, ele fala para que experimenteis. Então, se nós formos olhar o grande número de pessoas que não gostam de mergulhar na palavra e no conhecimento, acabam não experimentando. Entende? É aquela pessoa que, já viu aquela criança que muitas vezes você fala para ela comer legumes, ela fala, não gosta, né? Aí os pais falam, se experimenta. Eu não gosto, eu não quero. Então nós temos muito cristão que estão assim, por imaturidade espiritual, acaba não experimentando. Eu não gosto de estudar. Eu não gosto de ler. Não gosto, não quero. Eu não quero. Então ele acaba por essa imaturidade não experimentando
a vontade plena de Deus. Entende? Então acaba muitas pessoas dentro do corpo de Cristo não vivendo por inteiro aquilo que o Senhor tem para ele, aquilo que o Senhor tem para você. Então é importante eu entender qual é a vontade de Deus. E muitas pessoas até entendem qual é a vontade de Deus, só que não estão experimentando porque não tem sido transformada a mente com uma renovação. Não é uma renovação na oração. Tem pessoas que, por exemplo, falam assim, a partir de agora eu vou mudar, eu vou orar todo dia. Não é isso que você vai fazer você experimentar a perfeita vontade de Deus. Isso vai te aproximar do Senhor, maravilha. Vai te aproximar de Deus. A leitura da palavra também vai te aproximar de Deus. Mas o conhecimento de Deus, entende? É diferente. O conhecimento de Deus vem com você mergulhar naquilo que Deus está querendo dizer. Não é aquilo que Deus está querendo dizer para mim, é aquilo que Deus está querendo dizer para nós, a igreja, o corpo de Cristo. Muitas pessoas fazem como de forma errada. Até a oração do Pai Nosso, Jesus é bem claro, ele fala Pai Nosso, né? Então eles acabam falando Pai Meu. Então eles acabam sendo, eu quero transformação para a minha vida. Então buscam para si só. Isso não é o significado da palavra shalom, entende? Que muitas pessoas às vezes até gostam de cumprimentar um ao outro com shalom. É mais profundo do que isso. E experimentar a boa vontade de Deus, ela está ligada com uma situação. Seja a situação financeira, a situação da minha casa, família, o bem-estar, ela está ligada com essa situação. Então eu vou passar a ter uma vida mais boa, uma vida mais tranquila, entende? Quando eu passo a ter esse entendimento, eu não vou ser aquela pessoa que vive cada dia no desespero. Porque eu vou ter paz de espírito, como o Senhor fala na palavra dele. Não inquieteis pelo mundo, né? Não inquieteis pelo dia de amanhã, porque há de comer, beber, vestir. E nós vemos um grande número de cristãos preocupados com o dia de amanhã. Mas e se acabar? Mas e se aumentar o preço do feijão? E se acabar o feijão? Acaba ficando inquieto por algumas coisas, por falta, eu não digo nem a falta de conhecimento, mas assim, a dificuldade de descansar no Senhor. Entende? Quando o Senhor fala agradável aqui, está ligado à graça. A palavra agradável, ela está ligada à bondade, é algo que eu não mereço. Entende? Essa palavra agradável, ela está ligada em algo que o Senhor vai me dar sem eu pedir, sem eu merecer. Olha como é mais profundo. Então, quando eu deixo a minha mente ser transformada pelo conhecimento, pela busca, pelo entendimento, eu vou receber de Deus mesmo sem pedir. Ela vai estar ligado à agradável vontade de Deus. Ele vai se agradar tanto que ele vai abençoar você sem você pedir. Sem você precisar ficar fazendo sacrifícios, coisas loucas que muitas pessoas nós vemos fazer, votos loucos. Tem necessidade. Nós vivemos um tempo em que o Senhor diz assim que o que agrada a Ele não é o sacrifício, é a obediência. E a obediência, ela está ligada a eu desejar conhecer a Deus e viver uma vida constante com Ele, de sempre querer conhecer o Senhor. Eu acredito que, por mais que a gente estude a palavra, mergulhe na palavra, busque o significado das palavras, que é tão gostoso. Eu estava conversando agora há pouco, antes de começar com o Vandes, nossa, eu estou querendo um dicionário grego. E a gente quer sempre conhecer, quer sempre entender o significado das palavras. Eu imagino que quando a gente chegar no céu, a gente ter aquele contato com Deus, com Jesus Cristo, vai ser algo assim, falava, meu Deus, eu achei que eu entendia o significado da palavra perfeito. Porque é diferente aquilo que eu entendia daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou presenciando. Então conhecer a Deus vai ser cada dia uma novidade, cada dia algo maravilhoso, como é nos dias de hoje. Eu estou há 20 e poucos anos com Cristo.
E cada vez que eu passo a estudar a palavra, eu olho alguma palavra, às vezes eu falo assim, meu Deus, eu não imaginava que era isso. Entende? Então, quando a gente começa a buscar algo mais de Deus, não é algo mais só na oração, como nós estamos fazendo a oração todos os dias, 10 horas, que dá para você acompanhar. Se você não tem esse hábito, você deve criar esse hábito. É um hábito que todo cristão tem de orar. Ah, mas eu não gosto de orar, então você está com defeito de fabricação. Não é que eu não gosto de orar, igual aquela criança, eu não gosto de legumes, eu preciso mudar os meus hábitos. É hábito, oração é hábito, leitura da palavra é hábito. Quando os seus filhos são pequenos, você leva na escola, matricula e pronto, e faz estudar. E você tem que ter essa maturidade. Eu tenho que ter um tempo para orar, eu tenho que ter um tempo para ler a palavra, e eu preciso, para viver uma vida perfeita na vontade de Deus, ter um tempo de estudar a palavra. Isso é importante. Agora, a perfeita vontade de Deus, que era o que Deus tem falado mais no meu coração, que eu falei que está ligado à palavra shalom, ela não está assim ligada somente no conceito da minha vida, da minha casa. A perfeita vontade de Deus, ela está ligada no desejo de comunidade, entende? Comunitário. Então, quando eu deixo transformar a minha mente, não vai ser transformado só a minha vida. As pessoas ao meu redor são transformadas. Porque eu passo a influenciar, como eu estou influenciando você agora. Entende? A gente passa a influenciar por esse conhecimento. Que a perfeita vontade de Deus é uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida... não está ligado à paz desse mundo. Até citei o versículo, eu acho que é João 14, que eu citei ontem. Dá uma procurada para mim na oração das 10 ontem, eu coloquei, acho que é João 14. Eu citei, eu vos dou a paz, mas não é como esse mundo, como a paz desse mundo. Se eu não me engano é João 14, 27. Que ele fala disso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. O que Jesus estava querendo dizer aqui é o shalom. É isso que eu estou querendo dizer. Essa paz que Jesus está querendo dizer aqui é uma paz que não é como o mundo dá. Entende? É independente das coisas desse mundo. Você vê que Jesus ele veio num tempo de crise, num tempo difícil. E mesmo nesse tempo difícil, ele falou, olha, eu tenho poder para te dar paz. Eu tenho poder para mesmo no meio de toda essa situação difícil, você viver uma vida de abundância. É isso que Jesus está querendo dizer para você, quando ele diz que ele dá uma paz, não como a paz desse mundo. E ele fala assim, não turbe o vosso coração. Ele fala, não se preocupe. Não esteja ansioso. Não preciso ficar aflito. Fique tranquilo. A minha paz vai além da paz desse mundo. Ela ultrapassa tudo isso. Você, por mais que esteja vivendo um momento difícil, como o mundo está vivendo em crise, essa perfeita vontade de Deus, ela traz tranquilidade a ponto de você deitar tranquilo e descansar. Se o seu filho chega em casa ou não chega, você vai estar tranquilo, porque você sabe que está tudo nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor, dos seus filhos estão nas mãos do Senhor. Você vai ter uma paz tranquila de saber que por mais que o mundo esteja desabando, a tua vida está nas mãos de Deus. Como Paulo falou que se eu viver é lucro e se eu morrer eu vou com Cristo. Ele não estava preocupado, porque ele estava vivendo a plena vontade de Deus. Ele tinha conseguido entrar nesse ponto. E Paulo foi um homem muito inteligente. Paulo mergulhou na palavra. Paulo discutia a palavra com grandes conhecedores da palavra. Grandes sábios, grandes filósofos.
Foi um homem muito inteligente. Então ele caiu na perfeita vontade de Deus, ele conseguiu viver, ele conseguiu experimentar. E é isso que nós devemos buscar, experimentar isso. Viver essa perfeita vontade de Deus, agradável vontade de Deus. E eu gostaria que, a partir de hoje, você começasse a buscar um pouco mais, a viver Romanos 12, 2. A mergulhar um pouco mais no conhecimento da palavra de Romanos 12, 2. A não ser uma pessoa conformista ou conformada com tudo, com as coisas, com o mundo. A ser uma pessoa de estar em transformação constante, transformação da sua mente. Entendeu? Buscar sempre conhecimento novo. Não aquela pessoa que fica sempre bebendo água parada. O Senhor Jesus, ele dá um exemplo da água da vida, a água que sai do trono. Ele é água limpa. Não é água parada. É aquele que sempre tem um conhecimento, algo novo para falar, algo interessante, algo que vai estar sempre buscando crescimento. Romanos 12, 2, eu acredito que é a vontade de todo cristão viver. Todo cristão tem o desejo de viver a perfeita vontade de Deus. E talvez muitos deles não tinham esse entendimento que eu acabei falando para você. É possível viver Romanos 12, 2. É possível viver. Paulo não está falando algo aqui que foge da nossa capacidade humana. Paulo está falando algo que é capaz, que nós somos capazes de viver. E como nós vamos viver? Quando nós não nos conformarmos, quando nós buscarmos transformação da nossa mente. Nós amadurecermos um pouquinho mais. Você vê que nós estamos vivendo um tempo em que muitos líderes, pastores, incentivam a igreja a orar a Bíblia e ler. Isso não era nem para estar acontecendo mais, porque isso deveria ser um hábito cristão. Um pastor ter que incentivar a ovelha a ler e a orar. Entende? Nós devemos amadurecer um pouquinho. O pastor já está incentivando a igreja a estudar, a buscar um conhecimento. Isso vai além de um livro devocional, por exemplo, de eu ler todo dia, de eu meditar no versículo todo dia, mas de você estudar a palavra. É importante. Amém? Então eu gostaria que você criasse esse hábito. Eu gostaria que você buscasse na sua vida subir um degrau. Você se esforçar para subir um degrau. Você, pastora, hoje eu consigo, nossa, com muito esforço, eu oro todo dia. Maravilha, você vai lutar a partir de hoje para você começar, não só orar e começar a ler a Bíblia. É hábito, você muda. É igual comer legumes. Criança, você insiste porque você tem que comer, você leva no médico e fala, pai, mas é você que dá para ele. O médico muitas vezes fala isso. A criança come o que você faz, pai. E quantas vezes eu vi isso? Então você cria hábitos para sua vida. Então se você está no degrauzinho de que eu nem leio e nem oro, então pelo menos se esforça para acompanhar as orações das 10. Todo dia. Olha, eu vou assistir os cultos da terça e domingo e todo dia eu vou orar às 10, porque daí pelo menos um alimento que é a oração que você vai estar vendo e leitura um pouco da palavra. Mas eu quero que você busque por você tirar um tempo seu de oração. Pastora, orar eu até consigo, a minha dificuldade é ler a palavra, pois você vai colocar para você como regra. Talvez você é daquele que gosta de jejuar, que gosta de subir no monte, mas não gosta de ler a Bíblia. Então eu vou te dar uma receita médica. Para de subir no monte, para de jejuar e começa a ler a palavra. O Senhor, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Se eu for dizer para você qual é o risco de você estar até errando, e errando qual é o risco de você pecar. Porque você não está adquirindo conhecimento e está fazendo aquilo que o Senhor nem pediu para você fazer. Você está indo além do sacrifício. Entende? O mais importante é você ter uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Isso é o mais importante. Você, olha, pastor, eu consigo todo dia pelo menos orar e ler. Agora estudar, pois então você vai colocar como regra para você.
Eu vou buscar estudar mais, eu vou buscar pegar cada versículo, entender a palavra, vou buscar no dicionário, nem que seja dicionário em português, eu vou buscar o significado da palavra. Isso é estudar. Pega o dicionário de português lá, Aurélio, pega o versículo Romanos 12, 2, você vai começar o que quer dizer conformado, uma pessoa conformada, e você vai, nossa, conformado é isso, aí você vai ver o que ele está querendo dizer. Se você já é madurinho nesse ponto, você vai começar a buscar um dicionário bíblico, sempre mergulhar, você vai buscar crescer em estatura e graça, lembra? Para que você consiga viver essa palavra de Romanos 12, 2. Para que você e eu possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse é o meu desejo para a sua vida. Amém? Então eu gostaria que você guardasse essa palavra. E quando você fosse orar, você falar: Deus, é o meu desejo viver a tua perfeita vontade. A perfeita vontade, ela vai além da tua vontade somente para a minha vida, mas para a minha vida em comunidade, para a minha família, para a minha igreja. Não só o meu bem-estar, mas o bem-estar de todos aqueles que estão ao meu redor. Além, amém? Eu quero desafiar você a crescer. Eu quero desafiar você a ter desejo de conhecer mais de Deus. Eu quero desafiar você de ir mais alto. É um desafio. Eu falei, já estou mais de 20 anos com Cristo. E eu não aceito ter mais de 20 anos com Cristo, e estar na mesmice. Eu sempre tenho que estar crescendo. E eu vejo que isso é bom para mim. As pessoas que sempre estão ao redor têm algo bom. E esse desejo você deve ter para a sua vida. Você é uma referência. Talvez você nem saiba que pessoas permanecem em Cristo até hoje por causa de você. Talvez você nem se atentou que se um dia você parar, pessoas que você ganhou caem. Então você tem uma grande responsabilidade no reino de Deus, assim como eu, de sempre crescer. E esse é o meu desafio para você. Amém? Em nome de Jesus. Vem cá o pessoal tocar comigo. Essa música do Fernandinho é um pedido de crescer mais com o Senhor, um pedido que ele faz onde o desejo dele é ir mais fundo e conhecer mais de Deus, e é o que nós queremos, Senhor. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios, eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Leva-me
ser transformado todos os dias. Haja uma mudança no meio da tua igreja, do teu povo. Toda essa situação, Senhor, que o mundo tem vivido, traga maturidade para a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que temos aprendido, que nós tenhamos a sabedoria de praticar, de não deixarmos estagnado o que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Em nome de Jesus eu te peço, já te agradecendo, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Bom, né? A palavra do Senhor, louvar o Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz é bom e é perfeito. Amém? Amém, Wanderson? Amém. Com você de novo agora? Agora comigo de novo? Com você de novo. Agora é um momento que não é menos importante, pois é isso que sustenta a casa do Senhor. Amém. E é isso que nos faz continuar, Glória a Deus. porque a gente vai falar agora, tratar um pouco do dízimo e da oferta, que é uma coisa que mesmo com a igreja parada, as contas não param, né? As contas continuam e a igreja continua, mesmo não usando o salão, a gente tem que pagar as contas do salão. É verdade. A gente ainda tem ajudado com a cesta básica das pessoas que precisam, e a obra continua, amém? Como eu disse no começo, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. E uma das interpretações plausíveis é que nós temos que pagar os nossos impostos sim para a sociedade e dar o nosso dinheiro. Jesus, ele pega uma moeda na mão e fala, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Nós pagarmos o dízimo e as ofertas na casa do Senhor. E esse é o papel de um cristão, é um papel de um servo de Deus. Posso cutucar você? Cutuque. Eu vou cutucar ele como mestre, tá? Vou cutucar ele. E se o cristão não dizimar, tem penalidade? Nossa. Ó, forte agora, hein? Então, um bom cristão, ele cumpre com todos os seus papéis dentro da igreja. Eu não vou falar que isso interfere na salvação, porque nós sabemos Sim. que todo aquele que crê será salvo, que não crê Isso. será condenado. Mas aquele que crê sabe o seu papel como cristão. A importância, né? E se você não cumpre com esse papel, talvez você não creia totalmente. E nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, quando quando Abraão ele dá o seu dízimo para Melquisedeque, e até Jesus, até no Novo Testamento, vão se ter as ofertas, vão se ter a continuidade dos dízimos. Então nós temos que cumprir esse papel como cristão. É um dos dogmas, é um dos Deveres, os né? nossos deveres como cristão, que nós temos que tirar essa ajuda do nosso bem, do nosso ganha-pão mensal, para nós separarmos na obra, separarmos 10% no dízimo e nós darmos as ofertas para que a obra continue, de pé, pois ninguém vive sem dinheiro hoje em dia, e a igreja é a mesma coisa. Então nós temos que ter essa mente focada que nós precisamos ajudar. Eu acredito que aquele que não dá dízimo interfere sim em sua salvação. E Olha só. eu digo por uma coisa bem simples. O próprio Jesus faz uma ligação do imposto com o dízimo, e aquele que não paga imposto é ternatário, aquele que não paga dízimo rouba a Deus. E até onde Achei os até ladrões esquecido não herdarão disso. o reino do céu. Forte, hein? Ele pegou pesado, ele pegou mais pesado que nós. É simples, porque eu acho que não é nenhum problema de Está virando um crença. debate teológico, hein, É um amados? problema de ética individual. É. Se você não cumpre os seus próprios princípios... Isso é sinônimo de amor, entende?
sinônimo de amor. Eu amo meus filhos, eu quero o melhor para eles. Se eles pedirem, eu dou tudo que eles necessitam, entende? Para Deus é uma troca de amor. Deus, ele não está interessado no seu dinheiro, mas ele está interessado no seu coração. Onde está seu coração, aí está o seu tesouro. Ele quer saber se seu todo está nele. Tá ligado, né? E se você não dá o dízimo, não vem com aquele papinho de crente raso, de crente de começo de caminhada, que fala, eu preciso mesmo dar o dízimo, onde está escrito isso no Novo Testamento? E está escrito no Novo Testamento. Se eu preciso dar o dízimo, a oferta, isso é muito pequeno, sabe? Isso é tão raso, com a profundidade. Isso é muito imaturidade. Seu coração está no dinheiro. E o coração no dinheiro é tratado na Bíblia como mamon. E mamon é o espírito da riqueza, é o espírito que está não só no dinheiro, mas também você ter o coração na riqueza. É verdade. E é tratado como um demônio na Bíblia, você ter o coração fincado nisso. Então nós precisamos ter o coração aberto, desprendido, a ajudar a obra do Senhor. É verdade. Porque só digitar um glória a Deus e um amém no Facebook é muito pouco. Nós temos que ir além. Mais alto. E digo mais, não só nas igrejas, nós temos que ajudar instituições, nós temos que ajudar pessoas que necessitam. Fazer o papel de bom cristão mesmo. Porque um cristão de verdade, ele faz filantropia, né? Ele está com o coração disposto a ajudar quem necessita, pois não tem o coração preso no dinheiro. É verdade. Qual que é a nossa conta? Agência 0250, conta 80801. Agência 0250, conta 80801, Banco Itaú. Daí você pode estar colocando o seu dízimo, a sua oferta, fazendo o seu depósito. E assim a obra continua ao caminho. Lembra que eu falei para você, culto de terça-feira é um culto mais voltado para a doutrina? E doutrina é você entender o porquê você faz, não é simplesmente eu faço e acabou, não. Eu vou entender também porque eu devo dizimar e eu devo ofertar. Por isso que a gente fez esse pequeno debate teológico. E uma coisa, Jesus ele recebia as ofertas, ele recebia... Tinha Judas era o... Então, Judas é o tesoureiro, ele era o tesoureiro. O tesoureiro do reinado de Cristo. Se ele queria ser o tesoureiro é porque tinha dinheiro. Tinha. E Jesus, como um rabino que ele era, ele recebia os dízimos e as ofertas, com certeza. Amém, amados? Isso, é entendimento para você. Se você tinha alguma dúvida de dízimo, se você tiver ainda dúvida, pode colocar sua perguntinha ao mestre Wanderson, o mestre Lauro, que você não estiver assistindo o papel. Ó, os dois aí. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu Brincadeira. Brincadeira, gente. Tem eu, pastor Anderson, pastor Angélica, pastor Lauro, mestre Wanderson, mestre Lauro, ó, tudo para tirar dúvida. Né? Então, se você tiver dúvida, posta lá sua dúvida, pode colocar aí pode ser tanto no Facebook ou no YouTube também, a gente está acompanhando e a gente vai estar tirando as dúvidas. Amém? Então, ora para as pessoas que é dizimista e ofertante fiel. Amém, amém. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço que teu rosto se vire para aqueles que estão com o coração aberto. Em nome de Jesus. Ajudar a tua obra e ajudar ao continuar da tua igreja, Pai. Pois sabemos que a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor e quem recompensa é o Senhor do modo e da maneira que o Senhor bem entende, pois tudo está nas tuas mãos, Pai. E que teu rosto se resplandeça na graça de Deus e que o derramar abundante da graça do Senhor seja sobre a tua família e sobre a tua casa. E que venha cada vez mais conhecer da grandiosidade dos mistérios do Senhor, pois isso é o que nos gratifica. Queremos estar cada vez mais na tua presença para te conhecer e ser como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar e hoje eu te conheço de contigo andar. E é isso que nós pedimos e te agradecemos, Pai, que nosso coração seja desprendido das coisas terrenas e os nossos ouvidos e a nossa mente seja mais sensível ao teu falar, Pai. Que a renovação da mente que vem do Espírito Santo venha sobre a nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero abençoar a vida de vocês. Vocês têm
acompanhado conosco aqui, tanto a live pelo Facebook, no YouTube, as orações das 10, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente tem feito as orações, na segunda, terça nós fazemos o culto, aí não tem a oração, aí depois tem de novo a oração na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, aí domingo é o culto de celebração também não. Eu gostaria que você acompanhasse sim, busque um crescimento maior para a sua vida, e eu sei que você vai ter uma grande recompensa para tudo isso, amém? Levanta a sua mão aí que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede o nosso entendimento, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Alcance todas as pessoas que você tem orado, tem buscado a Deus nesses dias de pandemia, por proteção e cuidado. Seja sobre todos esses que você ama. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal reverta em bênção dobrada para as suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um beijo grande. Amamos vocês. Aleluia.